Hello, me Fernanda. Olá, pessoal. Oi, everybody. Pessoal, antes de eu iniciar esse vídeo, eu quero pedir a vocês que continuem colaborando comigo com o canal, na verdade, né? Deixando ó, o seu like, o seu joinha, tá? Se inscrevam no canal e também comentem, compartilhem, interajam comigo como vocês têm feito sempre. Eu só tenho a agradecer a Deus de verdade pela interação de vocês, pela participação, pelo carinho, pelo respeito, pela amizade de vocês. Muitos que nem me conhecem, como o Luciano, como Mia Maio, como tantas outras pessoas especiais e queridas que, se eu for citar o nome de todos, talvez eu esqueça e não ficaria bem, não ficaria legal, porque eu tenho um carinho especial por todos vocês. Vocês que nem me conhecem e dão um pouco, 1 minuto, 2, 10 da atenção de vocês para os vídeos que eu tenho feito aqui no canal e dividido com muita alegria em meu coração, tá? E para honra e glória de Deus, o canal está crescendo, está evoluindo. E eu realmente sou muito grata a vocês todos, porque sem Deus e sem vocês, que é Ele quem coloca vocês aqui, vocês eu acredito que não caíram de paraquedas, é Ele quem traz, e é Ele quem manda, quem desmanda, quem faz e desfaz. E eu sou grata verdadeiramente a esse Deus e automaticamente a vocês que estão aqui comigo. Para o vídeo de hoje, vamos deixar de mais delongas, tá? Eu quero falar sobre o tema vida na Europa, vida em Portugal, mais precisamente e especificamente sobre a vinda do meu filho para aqui, para essas terras europeias, para as terras lusitanas, porque ele não está aqui na Suíça, mas está em Portugal. E por que Portugal, né, gente? Já que a mãe mora na Suíça. Bom, não é tão simples, como eu já falei em tantos vídeos anteriores, a imigração ou a migração de brasileiros para a Suíça sem os determinados requisitos pré-aprovados, que são a estadia por tempo de turismo, só 3 meses, estadia por tempo de moradia para quem tem visto para morar com a cidadania europeia, com um contrato fixo de trabalho, talvez por um relacionamento, como foi o meu caso, que vinha através de um casamento. Enfim, isso vocês já sabem, né? Então, para chegar a trazer meu filho para cá, houveram algumas etapas que não foram fáceis de serem concluídas. Inclusive, houve choro, houve desespero, houve medo, houve sensação de perda, houve sensação de fracasso, houve uma série de coisas que nos deixaram incertos, inseguros e com medo, mas que Deus, como eu costumo dizer sempre, friso e não pare, não canso de falar. Ele tem que estar acima e à frente de tudo e de todos em nossas vidas, porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem tem a chave da virada para a vitória na vida de cada um de nós. É Ele quem nos honra, é Ele quem nos tira do calabouço, do fundo do poço, para nos dar o que Ele prometeu, nos levar em direção à terra prometida. Isso é bíblico, isso inclusive está na Bíblia, né? Então é verídico, não sou eu que estou inventando, isso existe, é real e é nisso que eu creio. E graças a Deus por isso. Então, para meu filho chegar até aqui, mais precisamente em Portugal, não foi tão simples e fácil como muitos podem imaginar, pelo fato de eu ser a mãe dele e já ter uma residência fixa na Europa, mais precisamente aqui na Suíça, por ter uma vida já estruturada, não totalmente ainda, né, em termos financeiros ainda não, mas eu me socializei bem com a sociedade, com o sistema do país. Eu busquei melhoras no termo de aprendizagem da língua. Eu tenho um trabalho fixo, graças a Deus, e por sinal só gratidão mesmo a Deus e muito feliz por isso. As coisas que eu tenho conquistado aqui não são méritos meus, são obras e bênçãos e permissões de Deus. E através da minha vida, Deus me usou para abençoar a vida de outros dos meus, como os meus netos, meu filho e minha nora, tá? Então, eles vieram diante de muito sufoco, que foi durante a pandemia, uma fase crítica, uma fase que tudo era pouco provável, que nada parecia possível ou alcançável aos nossos olhos. Os nossos sonhos, planos, desejos estavam meio perdidos e confusos, porque houveram etapas ou barreiras que se dispuseram diante de nós, né, que se colocaram diante de nossos olhos como empecilhos e completa e total impossibilidade deles adentrarem para cá, deles passarem, deles conseguirem esse feito, né, essa conquista, essa vitória, né,
que foi dada por Deus, eu creio. E para vocês terem uma ideia, eu sempre digo isso e repito, Deus realmente usa quem Ele quer e como Ele quer, e na hora que Ele quer. Quando o meu filho estava no aeroporto ele saiu já de Recife para São Paulo, com mudanças de aeronave, vejam só, mudanças de voo de empresas aéreas, com escala, que a passagem tinha sido comprada para não fazer escala, né? E eles foram obrigados a fazer, tiveram a necessidade de fazer escala, porque as empresas aéreas estavam num conflito ou num problema de voar ou não voar por conta dos trâmites da pandemia, tantas coisas. Inclusive o meu neto Heitor, que ainda tinha 1 ano e pouco, ou, aliás, não, 1 ano e pouco não. Heitor não tinha nem 1 ano, ainda era um bebê de 8 meses, eu creio. Ele se submeteu ao teste do corona, do Covid, e nem era necessário. Foi dinheiro que se pagou, que se gastou, né? Mas tudo bem, tudo isso já está no pacote, já estava embalado para a viagem, tudo certo, né? Mas a vinda deles mesmo só se deu um dia depois da data prevista que as passagens foram tiradas, porque eles foram impedidos de voarem nessa escala de Recife, do Aeroporto Internacional dos Guararapes, até chegar em Guarulhos, São Paulo. Eles não permitiram a entrada deles no voo de São Paulo para Lisboa. E o que justificaram? Logo de cara, como é que se dá o nome? Não foi alfândega, nem foi imigração do aeroporto, não. Porque a imigração é um processo que a gente enfrenta depois que já passa para o saguão do aeroporto ou do país onde a gente está entrando, enfim. Mas ele foi impossibilitado por funcionários da empresa aérea em que ele estava escalado para viajar com a família. E aí ele ficou desesperado porque todo o investimento que eu tinha para ser feito para essa vinda deles para cá foi através de uma reserva que eu estava fazendo, uma poupança, digamos assim, para umas economias, né? Para eu comprar um carrinho, que eu costumo dizer um carrinho velho, que na verdade é um carro usado, tá? Para que eu me locomovesse da minha casa para o meu trabalho, para eu passear, para eu viajar, enfim. E esse era um dos meus planos, dos sonhos daquela ocasião, né? Dos projetos. E eu não medi esforços para deixar de lado projetos e sonhos para realizar um sonho maior, que era a possibilidade, a chance de ter os meus mais perto de mim, mesmo que eles não estejam aqui na Suíça. E por que não estão aqui na Suíça? Porque, como muitos de vocês sabem, eu já fiz vídeos anteriores falando sobre esse tema, aqui na Suíça as portas não se abrem com facilidade, salve o fato de que você tenha um contrato fixo de trabalho, que você venha para se casar, que você venha para estudar, que você comprove sua renda para se manter aqui. Essas coisas eu já falei em outros vídeos, né? E posso fazer outros vídeos com mais especificando melhor cada detalhe, tá? Para não errar também e não me precipitar e falar algo que eu desconheço, que eu não tenho conhecimento de causa. E aí Portugal abre as portas e os braços para nós estrangeiros e principalmente brasileiros, porque hoje, inclusive, o índice de brasileiros em Portugal está crescendo cada vez mais, mesmo as pessoas fazendo vídeos na internet ou documentários ou histórias aí que estão voltando para casa, que deram com os burros na água, que o sonho de Portugal acabou, não acaba, não acabará para ninguém que chega com garra, coragem, disposição e também, de certa forma, gente, um apoio moral, um apoio talvez financeiro de alguém, tá? E esse é o ponto onde eu entrei, quer dizer, que Deus me fez entrar para viabilizar essa vinda deles para cá. Por quê? Eles não tinham recursos, eles não tinham passaporte, tudo isso eu viabilizei com o meu esforço, né? Deus me ajudou a fazer isso para eles, por eles. E eles não tinham trabalho quando eles chegaram, eles não tinham... A única coisa que eles tinham, além da viagem de ida e volta, que tem que ter a entrada e a saída, né? Não adianta você vir com uma passagem só de vinda, você tem que ter, mesmo que você venha para ficar, mas você tem que ter a passagem de ida e volta, porque você está vindo como um estrangeiro turista, e foi assim que o sistema foi organizado, né? Foi assim que nós elaboramos todo o processo para que eles viessem. E aí eu já tinha alugado um local para eles ficarem, um apartamento que eles chamam de T2, que é como se fosse uma casa com 2 quartos, mas era um apartamento, né?
com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, uma coisa bem bonitinha. Só não tinha terraço, e tinha um terraço no térreo, mas isso era o mínimo, porque, como eu costumo dizer, de onde Deus nos tirou, qualquer lugar na Europa ou no mundo é o luxo do luxo. E eu não falo luxo do luxo em termos de aquisições financeiras, de recursos financeiros. É o luxo para mudança de vida, para melhor, para a estrutura que a gente vivia e tinha. Então, hoje, com Deus, pela graça de Deus, a gente se considera ricos das bênçãos de Deus, né? E tudo mais Deus vai acrescentando, e Ele acrescenta, principalmente quando a gente faz a nossa parte. E eu acho que com meu filho e minha nora não foi diferente. Eles vieram com muita garra, muita coragem, muita disposição, sim. O meu filho não tinha realmente emprego fixo no Brasil, ele era um, como a gente chama de autônomo, né? Que fazia serviços, bicos, né? E ganhava o dinheirinho dele, não era nada certo, não era nada fixo, né? Teve uma trajetória meio complicada para aderir a esse sistema, para chegar até aqui por conta do bloqueio que eles sofreram, por conta da época ser uma época de pandemia, onde tudo era pouco possível ou quase impossível aos nossos olhos, pouco provável, né, de acontecer. E Deus entrou à frente de tudo, tomou à frente a rédea, o controle, porque é Ele quem toma, é Ele quem controla tudo. É nisso que eu creio. E aí Ele fez as coisas acontecerem. Mas o que é que Deus fez também, gente, e faz? Ele, como eu costumo dizer sempre, ele coloca anjos no nosso caminho. Existem pessoas que vêm só por um propósito, só para realizar aquele detalhe, aquele processo, para viabilizar, para facilitar. E existem pessoas que são para entrar, ficar e permanecer, e conviver com a gente e viver com a gente o processo, para ter experiência para contar junto com a gente. Tem história, faz parte da nossa história. Eu não vou nunca desprezar do início ao fim quem entrou, quem saiu, quem ficou, quem está, jamais. Todas as pessoas que Deus usou foram pessoas importantes para fazerem com que esse procedimento, esse processo todo acontecesse e se tornasse realidade nas nossas vidas, tá? Quando eles chegaram no aeroporto de Recife para fazer o voo, fazer a escala até São Paulo, Guarulhos, que inclusive na época eu tinha comprado uma passagem que era sem escala e que era um voo, não era sem escala, minto, né? Era direto para Lisboa, mas ia ter uma escala assim, mas pela mesma empresa aérea. Com o mesmo, não era o mesmo voo, mas a mesma empresa aérea que estava viabilizando de Recife até São Paulo e de São Paulo a escala até Lisboa. E aí eles foram impedidos de voar, eles foram impedidos de entrarem na aeronave do segundo voo da escala para chegar em Lisboa. E quando eu tive essa notícia, foi um desespero total, porque tudo que eu tinha de recursos financeiros eu já tinha investido nessa vinda. Aí vocês podem pensar, poxa, só a passagem era todo o investimento? Não. Eu tinha feito um contrato de aluguel de uma casa, de um apartamento, de 1 ano. Eu fiz esse contrato sem nem ter ido a Portugal ainda. Eu fiz esse contrato, tudo pela internet, tudo viabilizado por mais uma pessoa que Deus utilizou para nos ajudar. E aí eu fiz todos os trâmites que eram necessários, que foram exigidos, com relação à documentação, ao período do aluguel, o contrato do aluguel, enfim, tudo organizado. E eu estava de férias, para tirar férias, fazer férias, justamente nesse período que eles estavam chegando, porque aí nós iríamos nos encontrar lá e eu iria aproveitar para matar a saudade com eles, né, curti-los bastante e também aproveitar e conhecer um pouco de Portugal, porque eu só conhecia Portugal, na verdade, que não é conhecer, eu só via Portugal além das fotos, vídeos, pelo meio de televisivo ou de computador, né, pela internet, eu só tinha acesso a isso, a essas imagens. Pessoalmente, eu passava sempre pelo aeroporto de Lisboa, com as escalas de voos daqui da Suíça, quando eu ia ao Brasil, ou se fosse para outro país que fizesse intercalada, né, conexão com Portugal. Então, era muito pouco provável que eu desfrutasse de um lazer, de um prazer, de uma alegria, de fazer minhas férias junto com a minha família, tudo na mesma época, na mesma ocasião, e é como se fosse matar, como é que se dá o nome? A gente matar, tem um ditado popular que diz assim, mata 2 coelhos com uma cajadada, é um ditado até rude de se falar, né? Mas é como se eu tivesse as duas opções, as duas condições de curtir e de aproveitá-los e também de recepcioná-los até eles se organizarem para fixarem-se nesse local lá em Portugal, em Coimbra, né? E aí foi um transtorno, gente. O meu filho ligou para mim desesperado. Eu nunca vi meu filho, minha nora, meus netos chorarem
como crianças todos juntos. As crianças em si já choram, né, pela própria natureza das crianças, mas foi uma situação tão caótica, tão desesperadora, porque até então, se eles não chegassem até Portugal, eles voltariam para trás, eles voltariam para casa. E tudo que foi feito e tudo que foi desfeito também, para essa vinda deles, né? Então eu estava com as mãos atadas. Em termos financeiros, eu não tinha condições alguma de tirar mais nada de lugar nenhum, nem de pedir ajuda a ninguém, porque quando você faz uma viagem internacional, tem que ter um preparo de resguardo, como é que eu posso dizer, de reserva, para você se manter durante esse período que você vai ficar, que é incerto. Você vem com vontade, com garra, coragem e disposição. Mas como realmente o amanhã pertence a Deus, Deus é que sabe, quem determina. Às vezes você pode vir uma, duas, três, quatro vezes e ainda não era o momento, mas quando está determinado vai ser e será, e Deus fará, né? Mas aí com relação a eles, eu fiquei perdida, desesperada, e eu chorava. E foi uma noite de terror, gente, de verdade. E eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes em toda a minha vida. Na minha vida de pregressa, de ir à igreja, ir a cultos evangélicos, a denominações religiosas diversas no Brasil, eu não havia feito isso ainda. Eu coloquei a minha face no chão, orei para Deus pela primeira vez na vida. E eu orava de um lado e as pessoas que estavam nos ajudando estavam me dizendo o tempo todo que também estavam orando do outro lado. E quem sou eu para duvidar, não é? E a mãe da minha nora, no caso, a sogra do meu filho, também orava de lá e passava mensagens para mim pelo WhatsApp para confortar meu coração, para amenizar a minha angústia, a minha ansiedade. Eu estava apavorada, porque aí eu já não tinha mais recursos. Mesmo eu que tivesse férias, para mim as férias já tinham acabado. Eu não queria saber de férias mais, porque o projeto, o plano, o planejamento era trazer eles para cá. E aí seria feito o que fosse possível e dentro da vontade de Deus também. Então eu não tinha mais ânimo para nada. Aliás, até a minha ida a Portugal eu já queria cancelar, porque estava tudo certo que eles não iriam mais embarcar para chegarem do lado de cá. E o mais interessante é que no próprio aeroporto de Guarulhos, Deus colocou mais um anjo, é por isso que eu digo, ele usa as pessoas. Ele colocou mais um anjo, inclusive ele hoje se tornou um amigo meu, Marivaldo, e inclusive mandar um beijo para ti, Marivaldo. Não sei se você vai estar me vendo, vai me ver, se você já está inscrito aqui no canal. A gente pouco tem se falado, mas eu tenho um carinho muito, muito grande por essa pessoa. Eu não o conheço pessoalmente, tá? Mas para mim é como se fosse alguém da minha casa, da minha parentela. E esta pessoa, Marivaldo, ele trabalha numa empresa aérea, a qual o meu filho fez a viagem, e ele conseguiu encaixar meu filho com os meus netos e minha nora no voo do dia seguinte. Meu filho, minha nora e meus netos ficaram num hotel lá ao lado do aeroporto de Guarulhos. Meu filho também nunca nem tinha saído do Brasil, ele já tinha saído para vir aqui me visitar, mas não tinha vindo para ficar, né? Então ele nunca tinha saído assim do Brasil, de Recife para São Paulo, para Salvador. Parece que ele já tinha ido através de uma empresa que ele trabalhou de alimentação num shopping. Ele fez uma escalazinha em Salvador e tal, mas ele não conhecia São Paulo também, né? Como eu não conhecia. E ele chegou com a família e foi aquele desespero e sem dinheiro. Mãe, como é que eu vou fazer para me hospedar em algum lugar, para passar a noite de hoje, para comer, mãe? Eu não tenho um centavo. O dinheiro que a senhora mandou, a gente comprou algumas coisas para empacotar junto e trazer para viagem, para as crianças, enfim. Eu não tenho mais nada aqui e eu não tinha Pix, eu não sabia como fazer transferência de Pix, e, enfim. Mas, como eu estou dizendo, os anjos que Deus coloca em nossos caminhos, em nossas vidas, são muitos. E aí, no meio desses anjos, mais uma pessoa que a gente teve um acesso, uma aproximação muito boa, foi e viabilizou financeiramente os recursos para que o meu filho e minha nora e os meus netos não ficassem desamparados ao léu, no relento, no frio da cidade paulista, né? Esperando o dia seguinte amanhecer para tentar essa embarcação, para tentar voar para o lado de cá. E tudo foi feito como Deus tinha prometido, como Deus quis que fosse, tá? Ele realmente usou as pessoas certas para aquele momento, para aquela ocasião. Eu só tenho verdadeiramente gratidão em meu coração, por mais que muitas das vezes, muitas dessas pessoas que estavam envolvidas hoje, nós não tenhamos nem contato, mas eu tenho em meu coração essa eterna gratidão e eu jamais vou esquecer nenhuma dessas pessoas que passaram por nossas vidas como
anjos de Deus realmente, usadas por Deus, mesmo que elas nem soubessem ou nem quisessem isso e nem pedissem isso a Deus para fazer parte de uma vida de alguém que elas não conhecessem, mas Deus usou essas pessoas. Deus usou essas pessoas para realizar sonhos, para fazer esse sonho ser real. E não foi uma coisa simples e fácil da gente absorver, porque eu não tive sono naquela noite, eu não consegui dormir. Na verdade, eu cochilei na madrugada depois de colocar a cara no pó, como a gente diz, de colocar a face literalmente, realmente no chão, literalmente não, realmente no chão, e conversar com Deus e dizer a Deus, Deus, de verdade, eu fiz isso, gente. Deus, se for da tua vontade, porque a minha vontade é essa. Eu quero muito que os meus filhos estejam mais próximos de mim. Mas se não for a tua vontade, dá livramento e vitória para a vida deles. Porque toda a minha parte, tudo que era possível como pessoa, como ser humano, como mãe, eu fiz. Então agora não é mais comigo, de verdade. Agora eu te peço, Deus, me perdoa, mas eu adoraria que a tua vontade fosse a minha. Que essa vontade que eu tenho em meu coração, esse desejo, o Senhor realizasse. E eu sei que o Senhor pode, eu não tenho dúvidas, mas eu já não tenho mais a quem recorrer, a não ser a ti. E foi aquele desespero. Então, gente, desculpem-me, o celular acabou descarregando na hora de finalizar o vídeo, mas continuando, naquela noite foi um desespero total para mim, porque eu não tinha sono, eu não tinha paz, eu não conseguia dormir. Foi muita oração, né? Tanto da parte da sogra do meu filho, né? De Sueli, a mãe de Débora, quanto da minha parte aqui. Foi face no chão mesmo, como eu falei, não foi literalmente, foi realmente, tá? Foi a primeira vez que eu busquei a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, porque ali eu estava de mãos atadas, eu não tinha mais realmente para onde correr, nem com quem contar, não tinha ajuda que eu pudesse imaginar, que eu pudesse buscar e conseguir êxito, né? E Deus mostrou, como tem mostrado sempre, que Ele é nas nossas vidas. Ele é na minha vida, na vida de vocês, na vida dos nossos, na vida dos meus, dos teus, tá? E quando Deus quer e quando Deus faz, quando Ele determina algo, não tem borracha que tenha o poder de apagar o que foi determinado por Deus, quando é ordenança de Deus, né? E o mais interessante é que as pessoas menos prováveis são as mais usadas para fazerem parte da história, para darem continuidade ao processo da nossa vitória. Às vezes, até muitas das vezes, as pessoas se posicionam contra. Às vezes elas dizem que estão do nosso lado, vão nos dar apoio, dar suporte, dar aquela força, né, aquele apoio moral, e muitas das vezes elas estão do lado oposto, torcendo contra. Mas até assim eu acredito que Deus usa até essas do contra para favorecer os planos e projetos que Ele tem para as nossas vidas. E eu espero poder fazer um outro vídeo depois com mais detalhes sobre todo o processo para eles ficarem, para eles conseguirem se firmar com trabalho em Portugal, que também não foi tão simples, mas por incrível que pareça, não foi uma coisa tão difícil de acontecer. Teve lutas também, claro, mas hoje eles estão aí para a honra e glória de Deus e eu só tenho a agradecer a Deus, né? Cada vez mais eu acho que cada investimento, cada luta, cada joelho no chão que eu coloquei de verdade valeu a pena, tá valendo a pena até hoje, sabe? Se eu tivesse noção de toda essa mudança, assim, da água para o vinho na vida dos meus todos, né? Meus filhos, netos, minha nora, todo mundo, a família, que a parte da família que já está aqui mais perto de mim, eu já teria agido há mais tempo. Mas é claro, tudo é no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no seu tempo, né? E para finalizar, o que eu quero dizer para vocês e vou dizer é que além de vocês não deixarem de investir no que vocês acreditam, no sonho que vocês têm, vocês não se deixem levar pelaquela vozinha que fica atordoando o juízo, dizendo não, cuidado, não é assim, não vai por aí. Porque mesmo que lá na frente você venha até a se arrepender, que pode acontecer, mas pelo menos você tem uma convicção de que você fez. Eu acho que o pior arrependimento é aquele que você tem por não ter feito algo. Você se arrepender de não ter feito.
Mas se você fez, mesmo que lá na frente o resultado não pareça favorável, não seja exatamente como você imaginou, idealizou, sonhou, planejou, mas valeu a pena porque você tentou, você lutou, você fez acontecer. Talvez não tenha saído da forma como você idealizou, mas aconteceu, não aconteceu? Então, tá valendo, tem um porquê de tudo isso, tem um propósito de Deus em tudo isso. Muitas das vezes a gente não consegue ver. E para finalizar, gente, eu só quero agradecer mais uma vez, tá? O carinho de vocês, a participação de vocês, esse incentivo que vocês me dão de continuar trazendo conteúdos que eu acho interessante para dividir com vocês e outras coisas mais, como eventos, como eu já falei antes, culturas, viagens, passeios, vida realmente vivida aqui nessa terra europeia, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, assim como eu creio que Ele está abençoando a minha, tá bom? E que vocês continuem comigo e Deus conosco. Amém? Beijão, tchau, tchus, até o próximo vídeo. Tchau.